Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Queria compartilhar um texto aqui com os irmãos, hoje que está em Romanos capítulo 6, verso 23, que diz assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja, eu quero responder uma pergunta hoje. Por que o homem precisa de salvação? Uma pergunta hoje que poderia ser para muitos homens se perguntar: por que eu preciso de salvação? Então esse texto ele traz a resposta para essa pergunta. Aqui em Romanos 3, 23, ele inicia dizendo assim: porque o salário do pecado é a morte. Veja, o salário é aquilo que alguém vai receber quando ele trabalha. Quando você trabalha uma jornada de trabalho, no seu emprego, passa a semana ou mês todo trabalhando, no final do dia, no final da semana, no final do mês, você vai receber aquilo que lhe é devido, porque você trabalhou. Aqui é o mesmo sentido, né? Salário, aquilo que eu mereço, ele descreve aqui como a morte. Por que eu preciso? O salário do pecado é a morte. Nós vamos voltar para o Gênesis, quando Deus dá ordem ao homem, ali no jardim, para não tocar, ou para não comer, no caso, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem come, ali a mulher come, dá ao seu marido e ambos veem que estão nus, né? Ambos cometem o pecado. Deus amaldiçoa o homem por causa do pecado. A maldição está sobre o homem. Amaldiçoou a mulher, o homem, a serpente. Até a terra foi amaldiçoada por causa do pecado. Então o pecado gera morte. A Bíblia diz: todo pecado recebe justo retribuição ou justo castigo. E esse é o salário. Depois que o homem transgrediu a lei, o pecado passou de geração espontânea, de pai para filho, de mãe para filho, e chegou até nós. Então o salmista diz: em pecado me concebeu a minha mãe. O que é que isso quer dizer? Que quando eu nasci, eu já ia chegar, crescer, ia chegar a uma idade de ter consciência e iria praticar o pecado. Não era uma escolha que eu tinha de dizer assim: olha, eu não vou praticar o pecado. Não, é como uma árvore. Um pé de manga, por exemplo, ele não escolhe se vai dar manga, se vai dar uva, não, ele vai dar manga porque é um pé de manga. Nós somos pé de pecado. E a nossa natureza é pecado, é transgressão. Por isso a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Não há um sequer que façam bem. Todos são ligeiros para derramar sangue. Essa é a raça humana hoje, o estado dela, né? Caído. Romanos 1 descreve que a ira de Deus está sobre todos os homens que pervertem, né, a verdade de Deus em mentira, que sufocam a verdade de Deus. Então, somos todos nós. Todos nós. Então, esse é o que nós merecemos. Por quê? Porque nós somos pecadores. Todos nós reconhecemos isso, que somos pecadores. Que estamos nesse estado de morto para com Deus, como diz em Efésios 2. Efésios 2 escreve que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, né? Escravos do pecado. E aqui também descreve que é a morte. A morte aqui, o salário do pecado é a condenação eterna, né? Adão, depois que pecou, ele ficou sujeito à morte e, consequentemente, ele ficou sujeito à morte eterna também. Perdeu a presença de Deus, né? Não tem mais contato com o eterno, aquele que dá vida ao homem. Logo, ele caiu. Todos nós estamos nesse estado. E ele diz aqui: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Veja, o pecado, a morte, você tem que trabalhar para morrer. No caso, tem que pecar. Mas a vida eterna, oposta ao pecado, oposta à morte eterna, é gratuita. Descreve aqui como sendo o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O homem precisa de salvação porque ele é pecador e Deus concedeu ao homem o meio pelo qual ele pode ser salvo, mediante a fé em Cristo Jesus. Jesus, ele veio nos dar vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, que nós precisamos e nós carecemos. Por isso que diz: todos carecem da glória de Deus, todos caíram e carecem, nós precisamos e necessitamos. Então, por que eu preciso ser salvo? Porque eu estou morto nos meus delitos e pecados, a ira de Deus está sobre mim. Mas quando eu creio em Cristo, o dom gratuito vem sobre a minha vida. O dom da salvação. Então, logo, nós precisamos ser salvos
da ira vindoura, da condenação pelo nosso pecado, mas temos em Cristo aqui a salvação. Por isso eu quero exortar você a crer em Jesus, que veio a esta terra, nenhum outro nome há ao qual nós podemos ser salvos, a não ser por meio de Cristo. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro é aquele que é perfeito, sacrifício substitutivo, sem pecado, sem mancha alguma, perfeito, que pode sim pagar pelos nossos pecados. Nós não conseguimos pagar os nossos pecados, mas Jesus sim, porque Ele é o Cordeiro sem defeito, né? Foi Ele que Deus enviou para a propiciação, para a retirada dos nossos pecados. Então, se eu não creio em Cristo, logo o meu salário é certo, é a condenação. Mas se eu creio em Cristo, vem sobre mim o dom da vida eterna que Deus concede a todos que creem no Filho. Por isso que a Bíblia diz, olha, quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê no Filho, permanece sobre ele a ira de Deus. Permanece. Então, cada um de nós precisamos de Cristo para sermos salvos. Amém? Glória a Deus. Quero orar pela sua vida nesse momento. Senhor Deus e Pai, quero orar pelos que irão ouvir a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa conduzi-los, que o Senhor possa direcioná-los a reconhecer o próprio estado, Senhor, e recorrer à graça do Senhor, que é a graça abundante que está por meio de Jesus Cristo naquela cruz. Pai, por isso nós pregamos, crendo, Senhor, que o Evangelho é o poder de Deus, Senhor. É loucura, é escândalo para os judeus, loucura, Senhor, para os gentios, mas para nós que fomos chamados, Senhor, é poder de Deus. Por isso pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para nós somos salvos, é sabedoria de Deus e poder de Deus. Então que essa mensagem possa chegar e ecoar nos corações de ouvintes para crerem em Jesus Cristo de todo o coração. Amém. Em nome de Jesus. Amém, sim. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe.